Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um estudo acadêmico e teológico fascinante sobre textos gregos antigos, focando especificamente no prólogo do Evangelho de João, dos versos 6 ao 14. A ideia aqui é desvendar a etimologia, a filosofia e a teologia dessas palavras milenares, tudo isso através de uma lente analítica muito específica chamada perspectiva trialfanista. É uma jornada empolgante que reinterpreta completamente conceitos sobre o divino, a matéria e a humanidade. Bom, vamos direto ao ponto. Para a gente compreender plenamente a estrutura desse estudo acadêmico específico, é absolutamente crucial estabelecer primeiro as suas definições fundamentais, que são bem rígidas. Dentro dessa visão triofanista, o termo verbo, ou logos no grego, é definido estritamente como o Espírito Eterno Criador. A palavra Deus, neste contexto, refere-se ao Espírito Santo manifesto no corpo metafísico como Pai. E, detalhe importantíssimo, a encarnação, ou a carne, denota esse mesmo Espírito Santo, mas agora manifesta em um corpo físico como Filho. Ter esses pilares bem fixados em mente é o que garante a compreensão exata de tudo que vamos explorar. E para organizar o nosso caminho hoje, vamos construir essa teologia peça por peça, em vez de simplesmente ler de forma cronológica. Vamos passar pela missão da testemunha, a verdadeira luz, o mundo e a rejeição, o direito de filiação e, por fim, a encarnação do Verbo. Começando, então, pelo cenário inicial da narrativa, a necessidade de se preparar um mensageiro humano. Ao analisar os textos originais em grego, a gente logo esbarra no verbo martereo. Sabe aquela palavra mártir que usamos hoje em dia? Pois é, ela deriva exatamente daqui. A etimologia aponta para alguém que testifica, que dá um testemunho inabalável. O texto original faz questão de classificar a figura de João como um antropos, ou seja, um ser humano comum, que foi enviado com uma missão extremamente específica, de declarar a verdade. A função dele era apenas apontar o caminho, deixando claríssimo que ele próprio não era a fonte, não era a luz. E essa paráfrase moderna traz toda aquela etimologia grega abstrata direto para a prática da narrativa bíblica. A presença dessa testemunha humana serve literalmente como um holofote, preparando o palco para algo muito maior e muito mais profundo que está prestes a entrar na história. E isso nos leva à chegada de fato dessa realidade divina dentro do domínio físico. O que é realmente fascinante aqui é a combinação dessas duas palavras no grego koiné. De um lado temos phos, que é a luz literal, mas usada como metáfora para a revelação divina absoluta. Do outro lado temos alethenos, que vai muito além de um simples verdadeiro. Significa algo genuíno, autêntico, que se opõe a qualquer tipo de falsidade. Quando o autor original junta esses termos, a ideia não é falar de uma iluminação qualquer, mas da autêntica e genuína revelação do próprio Criador eterno. Conectando aquelas definições linguísticas com a narrativa, a mensagem ganha um peso enorme. Essa luz genuína não é exclusiva de um grupinho seleto. O texto afirma com todas as letras que ela traz iluminação espiritual a toda a humanidade. É a realidade divina invadindo o espaço humano. Mas é claro que, com essa chegada, surge o grande conflito dramático da narrativa. A ironia trágica do Criador sendo rejeitado pela sua própria criação. Para entender esse conflito, precisamos olhar para a genialidade do uso da palavra cosmos neste texto. O estudo destaca um duplo significado acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro sentido, cosmos refere-se à criação ordenada, universo físico que o Logos criou. Porém, no segundo sentido, o mesmo termo é utilizado para descrever a condição espiritual do sistema humano, que de forma muito paradoxal se coloca em oposição ativa ao divino. É o contraste visual perfeito da criação física, não reconhecendo seu arquiteto espiritual. Dá para ver como esses versos encapsulam perfeitamente essa tragédia. A divindade se apresenta ao mesmíssimo sistema humano que ela própria construiu e a resposta é uma rejeição fria e contundente. É a tensão máxima do texto. Só que a narrativa também oferece uma resolução para aqueles indivíduos que escolheram não rejeitar essa luz. O texto estabelece requisitos muito claros para quem adquire o direito de se tornar filho de Deus. É necessário receber a luz verdadeira e crer. Mas os últimos pontos são os mais reveladores. O nascimento ocorre por uma ação puramente soberana e espiritual. O autor antigo faz questão de excluir totalmente qualquer descendência de sangue, linhagem nobre ou esforço da vontade humana. A grande sacada aqui é que se trata de um renascimento estritamente espiritual, e não de uma linhagem física. O que não leva diretamente ao clímax acadêmico e teológico do texto, o momento exato em que o domínio divino e o reino humano se fundem completamente.
Para compreender a magnitude desse evento, a gente precisa olhar para a palavra logos. Na época, logos carregava um peso filosófico monumental. Para os filósofos gregos, era a razão universal, um princípio cósmico frio que ordenava o universo. O que o texto faz aqui é algo radical. Ele pega esse conceito fortíssimo da filosofia grega e o redefine totalmente dentro da teologia cristã nascente, transformando logos no próprio Espírito Eterno Criador, com vontade e propósito. Vamos avançar e ver como isso se constrói visualmente em uma progressão fantástica. Primeiro, o Logos pré-existe como o Espírito Eterno. Depois, ocorre uma transformação absurda, egeneto sarxio, significando que ele adquiriu carne humana, frágil. E por último, a palavra eskenosen, que literalmente significa armou sua tenda, ou acampou. O Logos não faz uma visitinha rápida, ele monta acampamento e habita de fato no meio da humanidade. E aí chegamos nessa paráfrase profunda do último verso estudado. É interessante notar, de forma bem neutra, como o estudo triofanista interpreta essa passagem específica. Os termos filho e pai não são lidos sob a ótica de uma relação paternal humana padrão, mas como indicativos de duas eras criacionais distintas. É o mesmo espírito mudando a forma de interagir com a sua criação. Resumindo a obra, esses versos formam muito mais do que um simples relato. Eles representam a narrativa definitiva de como o ambiente foi preparado, como o divino chegou de verdade, como houve a rejeição pelo próprio sistema criado, culminando numa união absoluta com a condição humana. É uma reimaginação radical de como a eternidade interage com o nosso mundo físico. O que deixa a gente com um pensamento final super provocativo para refletir. Quando observamos esses autores antigos fundindo conceitos da filosofia grega com a teologia cristã nascente, como isso muda ou enriquece a nossa compreensão de como algo divino e eterno pode existir, andar e habitar no meio da humanidade. As raízes linguísticas realmente escondem os segredos desses conceitos atemporais. Esperamos que essa exploração tenha sido incrível e que sirva de combustível para ainda mais descobertas.